Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Isto é Curioso. Conheça as 10 maiores montanhas do mundo por altitude e por continentes. Você saberia dizer quais são as maiores montanhas do mundo? Se pensou no Monte Everest, acertou, mas saiba que essa não é a única. Existem diversas outras montanhas gigantescas mundo afora. Vamos conhecer todas elas? Primeiro, não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma curiosidade. Veja quais são as maiores montanhas do mundo e critérios de definição. De modo geral, as maiores montanhas do mundo costumam ser definidas a partir da sua altitude em relação ao nível do mar. Mas existem outras formas de medição e, dependendo do método adotado, a lista muda completamente de configuração. Um bom exemplo é a medição do topo até a base, sem considerar o nível do mar. Nesse caso, o Monte Mauna Kea no Havaí ganhar medalha de ouro. O Mauna Kea é uma montanha formada por um vulcão localizado dentro do mar. Com 10.023 metros de altura, o Mauna Kea desbanca facilmente o Monte Everest. No entanto, boa parte desse gigante fica submerso nas águas do oceano. Apenas 4.205 metros ficam acima do nível do mar. Outra forma utilizada pelos cientistas para medir as maiores montanhas do mundo é pela sua proximidade com o espaço. Para isso, os pesquisadores levam em consideração a distância do cume da montanha em relação ao espaço. Com isso, quanto mais perto da linha do Equador, mais próxima a montanha fica do espaço sideral. Isso porque o nosso planeta não é uma esfera perfeita e certas partes do planeta acabam sendo mais achatadas do que outras e consequentemente situam-se numa faixa mais externa. Se esse quesito for levado em consideração, então o pódio vai para o Monte Chimborazo, localizado no Equador. A montanha possui 6.268 metros de altura e está a apenas 2,4 km de distância do espaço. Mas para esse ranking vamos considerar apenas as montanhas mais altas do mundo por altitude. Vem conhecer as 10 maiores montanhas do mundo por altitude. As 10 maiores montanhas do mundo estão todas localizadas no continente asiático. Sendo que a maior parte delas se localiza na Cordilheira do Himalaia, uma enorme cadeia de montanhas que se estende por 2.500 km ocupando 5 países, China, Índia, Nepal, Paquistão e Butão. 10º lugar, Annapurna, Nepal. Em 10º lugar está a montanha Annapurna, localizada no Nepal. Com 8.091 metros de altitude, essa montanha possui ainda outros 5 picos secundários, mas todos com mais de 7.000 metros de altitude. Essa foi a primeira montanha com mais de 8.000 metros de altitude a ser escalada, em 1970. Infelizmente, um dos alpinistas da expedição acabou morrendo na descida do cume após uma avalanche. A Annapurna está entre as montanhas mais perigosas do mundo para os alpinistas. 9º lugar, Nanga Parbat, Paquistão. A montanha Nanga Parbat é a 9ª maior montanha do mundo com 8.125 metros de altitude. Localizada na região da Caxemira, no Paquistão, a Nanga Parbat é conhecida como montanha assassina, isso porque a taxa de mortalidade de alpinistas que tentam escalá-la é alta. Ao todo, 68 pessoas já morreram ao desbravá-la. 8º lugar, da lista vai para a montanha Manaslu, no Nepal. A Manaslu, com seus 8.156 metros de altitude, é considerada pelos alpinistas como uma das montanhas acima dos 8.000 mais fáceis de serem escaladas. Isso porque as avalanches não são muito frequentes por lá. 7º lugar, Dhaulagiri, Nepal. A montanha Dhaulagiri é a 7ª mais alta do mundo. Com 8.167 metros de altitude, a Dhaulagiri já foi considerada a mais alta do mundo. 6º lugar, Shoyu, Nepal, China. A 6ª maior montanha do mundo está na Cordilheira do Himalaia e possui 8.188 metros de altitude. Localizado a apenas 20 km a oeste do Monte Everest, o Monte Shoyu foi escalado pela primeira vez em 1954. 5º lugar, Makalu, Nepal, China. Localizada na China, a montanha Makalu é a 5ª maior do mundo, medindo nada mais, nada menos do que 8.462 metros de altitude. Essa é uma das montanhas mais difíceis de ser escalada, uma vez que ela possui picos muito íngremes e cumes afiados. 4º lugar, Lhotse, Nepal, China.
A quarta maior montanha do mundo é a Lhotse, medindo 8.516 metros de altitude. A Lhotse possui ligação com o Monte Everest pelo lado sul. Terceiro lugar, Kanchenjunga, Nepal, Índia. Localizada entre o Nepal e a Índia, a terceira maior montanha do mundo possui 8.586 metros de altitude, chegando a ser considerada como a montanha mais alta do mundo até meados de 1849, quando as altitudes do K2 e do Everest foram descobertas. Segundo lugar, K2, Paquistão, China. A medalha de prata das maiores montanhas do mundo vai para a gigante de gelo K2, localizada entre os territórios do Paquistão e da China. A montanha possui 8.614 metros de altitude e está entre as 3 mais perigosas para os alpinistas. De cada 4 pessoas que tentam escalá-la, uma delas acaba morrendo. Primeiro lugar, Monte Everest, Nepal, China. E o título de montanha mais alta do mundo vai para o Monte Everest, localizado na Cordilheira do Himalaia, entre a China e o Nepal. Com 8.848 metros de altitude, esse é considerado o maior ponto de elevação do planeta. Inúmeros alpinistas tentam chegar ao cume do Everest todos os anos, infelizmente nem todos retornam, uma vez que a montanha é a mais difícil do mundo de ser escalada. A primeira expedição bem-sucedida ao Everest aconteceu no ano de 1953, após diversas tentativas sem sucesso. Essas são as 10 montanhas mais altas do mundo. Isto é curioso. Se gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo.